Segredo da felicidade. Vamos compartilhar essa palavra hoje, baseada em Filipenses capítulo 4, através do ensino da palavra de Deus, através do apóstolo Paulo, que nos ensina o segredo de viver contente e não olhar para as circunstâncias. E ele ensina que a felicidade, ela começa com uma decisão, ela começa com atitudes de fé. E Richard Beck diz numa história que durante um seminário de casais que ele ministrava, pergunta a uma mulher, uma esposa que estava nesse seminário, pergunta para ela assim: seu marido lhe faz feliz? Ele lhe faz feliz de verdade? E neste momento, o marido levantou seu pescoço e demonstrando total segurança, porque na verdade ele sabia que a sua esposa diria que sim, pois ela jamais havia reclamado de algo durante o casamento. No entanto, a resposta que ela deu foi: não, meu marido não me faz feliz. Neste momento, o marido já procurava uma porta mais próxima para sair, desesperado porque ele se sentiu envergonhado. Mas ela complementa a resposta e diz: meu marido nunca me fez feliz e não me faz feliz. Eu sou feliz. E continuou dizendo: o fato de eu ser feliz ou não, não depende dele, e sim de mim. Eu sou a única pessoa da qual depende a minha felicidade. Eu decido, eu escolho ser feliz em cada situação, em cada momento da minha vida. Pois se a minha felicidade dependesse de alguma pessoa, coisa ou circunstância sobre a face da terra, eu estaria com sérios problemas. Porque tudo que existe nessa vida muda constantemente. O ser humano muda, as riquezas, o meu corpo, o clima, o meu chefe, os prazeres, os amigos, minha saúde física e mental. E assim eu poderia citar uma lista interminável. Eu decido ser feliz se tenho hoje minha casa vazia ou cheia. Sou feliz se vou sair acompanhada ou sozinha. Sou feliz se meu emprego é bem remunerado ou não. Eu sou feliz, sou casada, mas era feliz quando estava solteira. Eu sou feliz por mim mesma. As demais coisas, pessoas, momentos ou situações, eu chamo de experiências que podem ou não me proporcionar momentos de alegria e tristeza. Quando alguém que eu amo morre, eu sou uma pessoa feliz num momento inevitável de tristeza. Aprendo com as experiências passageiras e vivo as que são eternas, como amar, perdoar, ajudar, compreender, aceitar, consolar. Há pessoas que dizem: hoje não posso ser feliz porque estou doente, porque não tenho dinheiro, porque faz muito calor, porque alguém me insultou, porque alguém deixou de me amar, porque eu não soube me dar valor, porque meu marido não é como eu esperava, porque meus filhos não me fazem felizes, porque meus amigos não me fazem felizes, porque meu emprego é ruim, e por aí vai.
Eu amo meu marido e me sinto amada por ele desde o namoro e ainda mais depois que nos casamos. Amo a minha vida que tenho, mas não porque minha vida é mais fácil do que a dos outros. É porque eu decidi ser feliz como pessoa e me responsabilizo por minha felicidade. Quando eu tiro essa obrigação do meu marido, de qualquer outra pessoa, deixo-os livres do peso de me carregar nos ombros. A vida de todos fica muito mais leve. E é dessa forma que consigo um casamento bem-sucedido ao longo de tantos anos. Nunca deixe nas mãos de ninguém uma responsabilidade tão grande de quanto a de assumir e promover a sua felicidade. Seja feliz mesmo que faça calor, mesmo que esteja doente, mesmo que não tenha dinheiro, mesmo que alguém tenha lhe machucado, mesmo que alguém não lhe ame ou não lhe dê o devido valor. Peça apenas a Deus que lhe dê serenidade para aceitar as coisas que você não pode mudar, coragem para modificar aquelas que podem ser mudadas e sabedoria para conseguir reconhecer a diferença que existe entre elas. Amém? O segredo de ser feliz, de estar contente em todo o tempo, começa com uma decisão, e que você hoje possa tomar a decisão certa daquilo que Deus vai falar ao teu coração. O apóstolo Paulo diz em Filipenses 4:11, ele diz assim: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Vamos repetir essa parte final? Tudo posso naquele que me fortalece. De novo, com vontade agora. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém. O apóstolo Paulo diz aqui, aprendi o segredo. Existe um segredo. Isso não é por acaso. Você aprende a ser feliz. É possível a gente aprender a ser feliz diante de circunstâncias difíceis, diante de problemas. Olha, se existe um homem que foi um homem assim, que passou muito problema. Ele foi surrado em praça pública, tiraram a roupa dele, ele foi preso várias vezes, ele passou fome. O apóstolo Paulo foi esse homem, e é ele que está escrevendo isso, ensinando para a igreja a não ser murmurador, a não se entregar diante das dificuldades, a não cair em depressão e não ficar chorando, choramingando, não se entregando numa profunda tristeza e não querendo morrer, não querendo desistir de tudo porque as coisas estão dando errado. Faz parte do processo, faz parte da escola de Deus. Vai ser na dificuldade que não perder a alegria do Senhor, que é a nossa força, como diz a palavra. O segredo de ser feliz, o apóstolo Paulo ensina, tem 7 princípios. Ele fala isso em Filipenses 4:11 a 13, que ele aprendeu a estar contente em qualquer situação e que ele pode tudo, diga tudo, em Cristo que o fortalece. Mas ele diz como, começa no versículo 1 do capítulo 4. Como que a gente consegue isso? Porque falar
A gente fala, mas como que a gente vai conseguir isso? Ele começa a falar no versículo 1 do capítulo 4. O que a gente precisa fazer? Então, no primeiro versículo, ele diz assim: portanto, meus irmãos, a quem amo, de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor. Fala para o seu irmão, declara bem: permaneça firme no Senhor. O que significa isso? Às vezes eu encontro com um irmão ou outro, falo com ele: e aí, está firme no Senhor? O que Deus está querendo falar através disso? Significa, você está em obediência a Deus? Você está com a sua vida consagrada a Deus? Você continua confiando em Deus? É isso que o apóstolo Paulo está falando. Continua firme na sua fé. Não desista. Não desista, porque a hora que vier a tempestade, a dificuldade, você vai ter que estar firme. Na hora que vier o problema, por isso que Jesus conta aquela história, a parábola do prudente e do insensato. E ele fala: olha, o prudente é aquele que ouve a palavra de Deus e pratica, obedece. E ele diz, é comparado ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha, onde vem a tempestade, o vento, a chuva, inundação, bate sobre aquela casa e a casa continua firme. E ele chama de insensato, de tolo, aquele que ouve a palavra, mas não obedece. Hoje você vai ouvir a palavra aqui nessa noite, o Espírito Santo vai te levar a algumas decisões, e você vai ter que sair daqui hoje e manter essa decisão. Não adianta ser somente o ouvinte da palavra. Tiago 1,22 fala: não seja somente ouvinte da palavra, mas praticante, porque aquele que é ouvinte é como aquele que se olha no espelho e se esquece logo da sua imagem e vai embora. O insensato é aquele que constrói a sua casa sobre a areia, vem a tempestade, vem o vento, a chuva, a inundação e derruba tudo. É semelhante àquele que ouve a palavra, mas não muda, não obedece, ele continua na desobediência, no pecado, e aí as coisas não dão certo. O que destrói a vida de uma pessoa? É o pecado. O pecado gera legalidade para que Satanás atormente aquela pessoa. E Satanás vem para matar, roubar e destruir. Satanás quer destruir a vida das pessoas. Ele quer fazer as pessoas sofrerem. Deus não quer isso para os seus filhos. Então, quando ele está falando, fiquem firmes no Senhor, ele está falando, olha, continua confiando em mim, continua me obedecendo na hora difícil, na hora da dificuldade. Esse é o segredo, um dos segredos de estar contente em qualquer situação. Tendo pouco, tendo muito, tendo dificuldade, tendo problema, tendo doença, tendo dificuldade no relacionamento, não pode desistir do casamento, não pode desistir do filho, tem que continuar firme, obedecendo a Deus e confiando no Senhor. Isso é estar firme, é o que a Bíblia está falando claramente. Quem quer estar firme aí com o Senhor? Quem quer tomar uma decisão hoje? Fala, eu. É isso. Construir sua casa sobre a rocha. É o Senhor que precisa edificar a sua vida. Essa casa é a nossa vida. A rocha é o Senhor. É estar firme no Senhor. A nossa casa precisa estar firme no Senhor. E essa casa é a nossa vida. Segundo conselho do apóstolo Paulo para você viver contente em qualquer situação e não desistir, não ficar para baixo.
viva em paz com todos. No versículo 2 ele diz assim: o que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. São duas mulheres da igreja de Filipos que viviam brigando. Você vive brigando com alguém? Fica pensando aí agora, pensa, com quem que eu brigo? É em casa, é com seu filho, é com seu marido, com a sua esposa? Deixa o Espírito Santo falar. É na igreja com alguém, está sempre brigando com alguém. O conselho de Deus, sabe qual é? É viver em paz com todos. E o apóstolo Paulo, viva em harmonia no Senhor. Agora, vai exigir esforço nosso. Hebreus 12:14 diz: esforcem-se para viver em paz com todos e ter uma vida santa, pois sem santidade ninguém verá o Senhor. Por que ele coloca junto santidade com viver em paz com todos? Porque está relacionado. Santidade não é somente viver uma vida de honestidade, é também, claro. Não é só lutar contra imoralidade sexual, porque é também isso, uma vida de santidade, é uma vida de integridade, mas Deus fala que santidade Ele vai ver na nossa vida, sabe como também? Nos relacionamentos, como que a gente trata as pessoas, principalmente aquelas que são mais próximas, marido, mulher, família, filho, pai, mãe, irmãos na fé, colega de trabalho, como que a gente trata com as pessoas, como que a gente se relaciona. Esforcem-se para viver em paz com todos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Ele está falando, você quer ser feliz? Então vive em paz com todos. Busque a paz, reconcilie. Pensa agora, o Espírito Santo vai trazer alguém na sua mente. Alguém que você vai buscar uma reconciliação essa semana, para o seu próprio bem. Para que o Espírito Santo possa agir na sua vida, se manifestar e se revelar a você. Esforcem-se para viver em paz com todos. O Espírito Santo vai lembrar alguém agora, que você está com dificuldade de relacionamento, ou essa pessoa te fez algum mal, ou fez uma ofensa grave para você, e você cortou essa pessoa morreu para você, você precisa perdoar, você precisa buscar a reconciliação, porque Deus, Ele não diz, esforcem-se para viver em paz com algumas pessoas, Ele diz com todos. Diga, todos. De novo, todos. Até aqueles que a gente não gosta. Sabe aquela pessoa que você não tem afinidade? Sabe aquela pessoa que um dia pisou na bola com você? Aí você pensa assim, Deus, eu já perdoei aquela pessoa, mas eu quero ela bem longe de mim. E se puder levar ele antes para o céu, Senhor, eu até te agradeço, assim. Tá certo que você não fez essa oração, mas você já pensou talvez. E essa pessoa você vai encontrar com ela em algum lugar. É assim que Deus faz. Aí você vai ficar meio sem jeito. Aí você chega no lugar, só tem um lugar para sentar, a mesa dessa pessoa. É assim que Deus faz. Deus cerca a pessoa de todo lado. Deus está falando, é hoje o dia da reconciliação. Pensa que Deus está falando algo muito sério, porque um dos frutos do Espírito, que logo se manifesta na vida do Filho de Deus, é a paz de espírito, é a paz com as pessoas. Por isso que o avivamento começa na família. Quando
a pessoa entrega a vida dela a Cristo, sabe onde Deus começa a operar? Se for casado, começa no primeiro lugar no casamento. Começa a restaurar os dois, começa a ter arrependimento. Não, vamos buscar a paz, vamos juntos, vamos orar, vamos lutar pela nossa família. Depois, o coração do pai se converte ao coração do filho, o coração do filho ao pai. Começa um processo de mudança na família. É o primeiro lugar. E depois vai para outros lugares da família, dos amigos, dos irmãos na fé, colegas do trabalho, familiares, vizinhos. Deus começa o processo da reconciliação, porque o Espírito de Deus, a Bíblia diz que Ele é um Espírito de reconciliação. Amém? Busque a paz. Busque a paz através da sua língua. Segura a língua. Você quer viver dias felizes? Quem quer ver dias felizes? Diga eu. Tem gente que não levantou a mão. Vou perguntar de novo. Pode ser que você esteja dormindo. Quem quer viver dias felizes nessa terra? Diga eu. O anjo do Senhor só fica vendo. Assim, mas ele não quer dias felizes? Mas por que será que ele não quer? Ele não levantou a mão? Será que ele está dormindo? 1 Pedro 3,10 diz assim: quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Para de falar mal dos outros. Quer falar? Fala coisa boa. A gente usa um princípio, eu e a Claudinha, que a gente vai falar, aquela pessoa pode estar ali ouvindo. O que você vai falar para alguém que está ali, de outra pessoa, essa outra pessoa pode estar presente ali, ouvindo o que você vai falar. Se puder, continua que é bênção. Mas nem sempre isso acontece, a gente sabe. Use esse exercício na sua mente. Se o fulano estivesse aqui, eu falaria isso dele. Se você tem algo para falar de alguém, vai lá e fala para a pessoa direto. É um desafio, mas Deus ensina assim, que homens e mulheres de caráter são assim. Homens que têm um coração parecido, mulheres que têm um coração como o de Jesus, que está disposto a seguir a Cristo, não vai ficar falando mal da pessoa. Precisa falar direto com a pessoa. Mas muitos não fazem isso, e o nome disso é fofoca. É difamar. Difamação é algo que Deus condena na palavra de Deus. E quando ele fala ainda que alguém usa a calúnia, ou seja, aquilo que você está falando de uma pessoa é mentira, ele fala assim: aquele que usa de calúnia não ficará impune. Não ficará impune. Por isso que a gente não deve falar mal de autoridade, por mais que a autoridade seja corrupta, a autoridade seja ruim. Meu irmão, depois que Deus constituiu como autoridade, se a gente fala mal da autoridade, sabe de quem que a gente está falando mal? Do Senhor. Por isso que acontece o que fala em Romanos 13. E isso vale para tudo, não é só autoridade governamental, não. Gente que fala mal de pai e mãe, gente que fala mal do chefe pelas costas. Gente que fala mal de autoridade constituída por Deus, traz condenação sobre si. Leia Romanos 13. Então é algo muito sério. Você quer ser abençoado, sim ou não? Você quer ter a alegria do Senhor na sua vida, sim ou não? Você quer ser feliz, sim ou não?
guarde a sua língua do mal. Fala para o seu irmão, guarda a sua língua do mal. A partir de hoje, a sua língua é consagrada a Deus. Consagre a sua boca a Deus. Porque a língua, Provérbios 18, 21, tem poder de matar e poder para dar vida. Você é capaz de matar uma pessoa através da língua. Não sou eu que estou falando, é o Senhor que fala. Você mata emocionalmente, espiritualmente, você é capaz de matar uma pessoa através da língua. Por isso que a gente tem que guardar a nossa língua. Terceiro conselho do apóstolo Paulo. Ele diz assim para essas mulheres, se referindo às duas mulheres briguentas, Síntique e Evódia. Quem gosta de brigar aí? Pode ser sincero. Quem tem um instinto briguento? Assim? Pode levantar a mão. É hora de confissão de pecados. Sabe como eu fui ensinado quando eu era criança? Meu pai me ensinou assim: homem não leva desaforo para casa e nem chega chorando em casa. Quem foi ensinado assim? Alguém foi? Pois é, eu também fui ensinado assim: filho, bateu em você, levou. Você foi ensinado assim também? Ó, bateu em você, você revida e bate também. Mas esse é o ensino de Deus? Sim ou não? Então não ensine para o seu filho isso. Uma vez, uma pessoa da nossa igreja foi parar e foi processado por causa disso. Porque ele ensinou isso para o filho. E o filho dele era menor de idade, ele foi processado. É algo muito sério. Porque o filho dele quebrou o nariz da outra criança lá. E o pai ficou indignado com isso. Só que quando a gente aprende isso é entranhado na nossa vida e a gente passa a ser uma pessoa intolerante, porque no nosso instinto que está plantado lá na nossa natureza, que o pecador, a nossa natureza pecaminosa, ela quer sempre revidar. Ela já tem uma tendência a querer se vingar. Então, quando a gente ainda é ensinado, e a gente aprende, muitas vezes, os pais querendo ensinar o melhor para os seus filhos, para que seu filho não seja um saco de pancada. Ele muitas vezes ensina a revidar tudo, ensina a ser uma pessoa vingativa, ensina a ser uma pessoa intolerante. E isso vai para o relacionamento familiar, isso vai para o casamento, isso vai para os relacionamentos pais e filhos. Porque a gente aprendeu assim. Mas Jesus quer nos ensinar outra coisa. Jesus quer nos ensinar a andar a segunda milha. Jesus quer nos ensinar a oferecer a outra face. Jesus quer nos ensinar o perdão. Jesus quer nos ensinar a tolerância. Jesus quer nos ensinar a confiar nele e não na nossa própria força, na nossa própria justiça. Quem já sentiu assim a vontade de dar uma xingada no volante aí? Olha aí. Aí você lembrou que tem um adesivo da igreja lá atrás que você colocou. Aí você vai encontrar com a pessoa que você xingou na igreja. Ué, esse não é o pastor que estava lá e me xingou? Não é aquele irmão da recepção que estava lá? Aí a gente tem que pedir perdão, né? Mas vontade a gente vai ter, mas ser uma pessoa, a gente decide. Se a gente for uma pessoa decidida, a gente precisa decidir. Não, eu vou decidir. Eu vou tomar uma decisão. E ele diz assim, olha: peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, as duas briguentas, Síntique e Evódia, guarda esse nome aí.
Espero que não tenha muitas sínticos e evode aqui, né? Nem sínticos e evódios também. Principalmente aqueles que gostam de uma briga, né? Peço a você, leal companheiro de julgo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho. Eram mulheres guerreiras, mulheres que lutavam, que serviam a Deus, que não desistiam, mas eram de sangue quente, porque possivelmente aprenderam assim e já tinham um temperamento assim. E diz assim: lutaram na causa do Evangelho com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. São salvas, são convertidas, mas viviam brigando. Ele ensina a gente se esforçar para viver em paz com todos. Sabe por quê? Porque nós somos filhos de Deus. Por isso que Jesus, lá nas bem-aventuranças, em Mateus capítulo 5, ele diz assim: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. O filho de Deus é um pacificador. O filho de Deus não é um brigador, um briguento, que vive brigando o tempo todo, seja em casa, seja no trabalho, seja na rua. Onde você chegar, a paz tem que chegar junto com você. Amém? Porque você é a luz. A paz precisa chegar junto contigo. Filipenses 1:21, o apóstolo Paulo fala: olha, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O que sustentava ele era Cristo. E é por isso que ele fala, olha, no versículo 4, alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Olha como ele vem dando vários conselhos, ele fala, não perca a sua alegria, sempre, diga sempre. Como que a gente vai ficar alegre sempre na hora do momento difícil? Só que essa alegria é muito mais do que um sorriso na boca. Essa alegria, por causa da presença de Deus, é capaz de você ser alegre mesmo no momento difícil, numa circunstância difícil, onde você, através da alegria do Senhor, por isso que Neemias capítulo 8 fala que a alegria do Senhor é a nossa força, essa alegria do Espírito, que é um fruto do Espírito em nossa vida, ela é muito mais do que um sorriso, mas ela é uma força que opera, a força de Deus em nós, que não deixa a gente desistir e perder a esperança, perder a nossa motivação, a nossa confiança em Deus. Então essa pessoa, ela não murmura, ela está ali, ela continua firme, ela não desiste, ela não é uma pessoa murmuradora que só vive reclamando, ela não é uma pessoa de altos e baixos. Ela é uma pessoa constante no Senhor, constante no temor do Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo fala, sejam constantes e sempre abundante no temor do Senhor. Um dia a pessoa está bem e ela está feliz. No outro dia, quando vem a dificuldade, ela está para baixo, desanimada. Já não tem vontade de fazer mais nada. Aí depois melhora um pouquinho, aí ela está feliz. Aí depois vem um problema, aí ela está desanimada de novo. Alegre-se sempre no Senhor. Salmo 27:14 diz, espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Você confia em Deus, você se anima e Deus te fortalece. Deus não fortalece primeiro. Ele fala assim, você confia no Senhor e se anima, e Deus vai te fortalecer. O animar não vem antes de Deus fortalecer. Deus fortalece aquele que confia e está animado. Então fala para o seu irmão, se anima aí.
Para de tristeza, para de murmuração, para de reclamação. Para de reclamar desse filho, para de reclamar dessa mulher, para de reclamar desse marido. Começa a agradecer mais ao Senhor. Versículo 5. Faça o bem para as pessoas. Ele diz assim: seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, porque perto está o Senhor. O que é a amabilidade? É um fruto do Espírito também, assim como a alegria. A amabilidade é uma capacidade de ser uma pessoa bondosa, uma pessoa que tem compaixão, uma pessoa gentil. Significa tudo isso. E ele está falando assim, olha, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Sabe o que significa isso? Bom testemunho onde você estiver. Bom testemunho. Deus está te chamando a ser um bom testemunho, onde você vai estar exalando o perfume de Cristo na vida das pessoas, onde você estará sendo luz no seu trabalho, na sua casa, na sua família, nos seus vizinhos. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Sabe por que muita gente não quer seguir a Cristo? Por causa de mau testemunho de pessoas. Um dos maiores problemas. Eu não quero o Deus dessa pessoa, inclusive filhos. Inclusive filhos. Eu não quero o Deus do meu pai. Eu não quero o Deus da minha mãe. Porque olha como o meu pai trata as pessoas, como trata a minha mãe. Eu não quero esse Deus do meu pai. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, através do seu amor, através do seu caráter, através da sua bondade, através da sua compaixão, da sua capacidade de perdoar. Quando a pessoa decide fazer atos de bondade, atos de amor, algo sobrenatural acontece. Até a neurociência já descobriu isso. O que Jesus já falava lá 2000 anos atrás. O que a palavra de Deus já ensinava. Quando a pessoa faz atos de bondade, produz no cérebro hormônios, neurotransmissores, que geram uma sensação de bem-estar na vida da pessoa. Então, os médicos recomendam pessoas que estão se sentindo para baixo, pessoas deprimidas, pessoas querendo desistir da vida, que muitas vezes têm tudo, têm dinheiro, mas dinheiro não preenche o vazio do coração. Coisas não preenchem o vazio do coração. Pessoas não preenchem o vazio do coração. Somente o amor de Deus em Cristo. Então os médicos falam, olha, façam atos de bondade, mas também enche a pessoa de remédios. Eu não estou falando que seja errado. Talvez até precise para aquele momento, e a gente já recomendou, inclusive, pessoas buscarem ajuda médica para sair daquela crise. Mas quando a pessoa decide ser uma pessoa que faz atos de bondade, mesmo sem vontade, diga, sem vontade, você sai da sua zona de conforto e você vai fazer algo para alguém, você vai servir alguém, você vai abençoar alguém, você vai visitar alguém para orar, você vai doar alguma coisa, você vai doar o seu tempo, seus recursos para abençoar alguém. Foi Deus que criou o ser humano assim. E principalmente aqueles que já aceitaram a Cristo, Efésios 2:10 diz que nós somos criaturas realizadas em Cristo. Ou seja, nós fomos salvos para fazermos boas obras. Nós não fazemos boas obras para sermos aceitos por Jesus. Depois que nós aceitamos a Cristo e Ele vem morar em nós, por causa do amor dele em nós, nós amamos
1 João 4,19. Está lá, é o lema da NIB Social. Se você for lá, está lá um versículo. 1 João 4,19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E esse é o lema dos ministérios da nossa igreja. Ninguém faz nada obrigado aqui. Deus não obriga nada. Uma vez uma pessoa perguntou na nossa igreja: pastor, aqui é obrigado a dar o dízimo? Eu falei: não. Aí ele: então aqui que eu vou ficar. Aí eu falei para ele: olha, ninguém é obrigado a nada com Deus. A gente vem na igreja por amor, a gente contribui por amor, a gente faz ministério por amor. E se você ama tanto a Deus, e se Deus está na sua vida, você vai se sentir constrangido com esse amor. E quando você faz atos de amor para as pessoas, quando você está servindo, Deus honra você. João 12:26 fala: aqueles que me servem, o meu Pai o honrará. Amém? Colossenses 3:23 diz: tudo que vocês fizerem, tudo, diga tudo, façam com todo o coração, como se fosse para o Senhor e não para os homens, porque a recompensa virá dele. Então, quando você faz um ato de bondade para alguém, sabe quem está ali recebendo? Não é uma pessoa, é Jesus. Ele fala que é Ele que recebe. Ele fala em tudo. Mateus 25. Senhor, quando te vimos com fome, preso? Quando te vimos doente? Ele fala: tudo que vocês fizerem a uma dessas pessoas, vocês fizeram a mim. Amém? A amabilidade de vocês seja conhecida por todos. Se a igreja praticar amabilidade no mundo, nós vamos ganhar o mundo através do amor, do nosso caráter, através da nossa vida transformada. Faça o bem para as pessoas. 6, não andem ansiosos com coisa alguma. Você quer o segredo da felicidade? O apóstolo Paulo está dizendo. Você quer o segredo de viver contente? Em todo tempo, não ande ansioso, não ande ocioso com coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Está vindo ansiedade, preocupação? Vai orar. Ora com a esposa, na família lá, ora com o marido, pede oração no GA. Está preocupado? É isso que Deus está falando. Está preocupado? Está ansioso? Vai orar. Mas também agradece a Deus, com ação de graça. Começa a lembrar o que Deus tem feito. Começa a agradecer pela sua vida, pela sua saúde. Você podia estar no hospital agora. Você podia estar doente. Você podia estar fazendo uma quimioterapia. Você podia estar na OPECAM com um câncer. Você podia estar sem uma casa para morar, sem um trabalho. Você podia estar com problemas sérios na sua família. Deus já tem dado muitas coisas para nós. Nós temos uma cidade abençoada. Nós temos uma nação com muitos problemas, mas o nosso país é uma nação abençoada. E vai chegar uma hora que a nossa nação, ela vai ter uma grande virada. A gente crê nisso. Onde o povo de Deus vai ser a maioria nessa nação. Feliz é a nação com os judeus é o Senhor. A presença de Deus sempre traz felicidade. A presença de Deus é o segredo de viver contente. A presença de Deus é o segredo da prosperidade, da paz
da presença de Deus. Não ande ansioso, descanse em Deus. Começa a orar mais, começa a agradecer mais, apresenta seus pedidos a Deus. E Ele promete, a paz dEle guardará o seu coração em Cristo Jesus. É a capacidade de você dominar a ansiedade. Você coloca em Deus e você vai dominar essa emoção negativa. Essa emoção negativa que atormenta muitas pessoas. E começa a vir uma dor no peito. E começa a vir uma angústia. E a pessoa começa a perder o controle. E ela começa a sentir ansiedade muitas vezes, mas nada aconteceu de anormal. Já vi pessoas com alto nível de ansiedade, onde a gente pergunta, mas aconteceu algum problema lá? Não. Porque já está entranhado nela. Jesus quer curar essa ansiedade. Jesus quer te libertar disso. Ele quer trazer uma paz que excede todo entendimento. Amém? E 7, para a gente terminar. Ele ensina a guardar os pensamentos. Esse é o maior segredo, guardar os pensamentos. Provérbios 4:23 diz: guarda o teu pensamento, porque dele depende toda a sua vida. A nossa vida é governada pelos nossos pensamentos. O nosso pensamento é que vai determinar quem nós somos, para onde nós vamos e o que vamos fazer. O nosso pensamento determina as nossas ações, as nossas escolhas, as nossas atitudes. Os pensamentos governam a nossa vida. É isso que Salomão está falando em Provérbios 4:23. Por isso o apóstolo Paulo fala assim, aprenda a pensar o que Deus quer que você pense. Nós não podemos ser dominados pelo nosso pensamento. Não consigo parar de pensar. Não, você vai aprender a dominar esse pensamento, porque Satanás tem poder de entrar no sonho de uma pessoa e fazer ela sonhar sonhos terríveis, pesadelos terríveis. Satanás tem poder para entrar na nossa mente e lançar setas malignas. Pensamentos maus, pensamentos ruins, pensamentos de morte, pensamentos de imoralidade, pensamentos de mentira. Satanás, ele vai querer destruir a nossa vida, mas vai começar com um pensamento. Nós temos que dominar a nossa mente. Por isso o apóstolo Paulo ensina no versículo 8, finalmente, irmãos, diga, finalmente, é a conclusão, é o segredo final para você aprender a viver contente em todo o tempo, independente das circunstâncias. Tudo que for verdadeiro, diga verdadeiro. Tudo que for nobre, tudo que for correto, puro, amável e de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. É isso que a gente tem que pensar. Mas eu não consigo. Sabe como é que eu me livro de maus pensamentos? Vou dar o segredo para você. E dá certo. Porque todo mundo tem mau pensamento. Não escapa a ninguém. Eu faço uma oração e eu repreendo aquele pensamento. E eu declaro com a voz, eu rejeito esse pensamento, Senhor. Pensamento ruim, pensamento de mal de alguma pessoa, pensamento de imoralidade, pensamento de mentira, pensamento ruim sobre mim, sobre Deus, sobre qualquer mau pensamento. Você declara, Senhor, eu rejeito esse pensamento agora, em nome de Jesus. E eu mando embora esse pensamento. E você lê a palavra, você coloca um louvor e começa a adorar a Deus. E eu duvido que esse pensamento, mau pensamento, não vai embora. O diabo já sai correndo dali. Mas sabe de uma coisa? Muitas vezes a gente não faz isso. A gente começa a gostar daquele mau pensamento. Pensamento ruim, pensamento mau. A gente começa a alimentar mau pensamento.
e a nossa carne começa a gostar daquilo ali. Nós temos que rejeitar. Você faz um filtro, você pergunta, se você estiver na dúvida, esse pensamento é puro? Não. Esse pensamento é verdadeiro? Não é verdadeiro. Esse pensamento é nobre? Não. É correto? Não. É de boa fama? É excelente? Você começa a pensar nesse versículo. Então, se não edifica esse pensamento, eu mando ele embora agora. Você não pode ficar com esse pensamento, porque esse pensamento vai fazer mal para o nosso espírito, para a nossa alma, e nós rejeitamos. Por isso que ele fala, pensem nessas coisas, pense só o que for coisa boa. Esse é o segredo, meu irmão. Guarda os teus pensamentos, porque dele depende toda a sua vida. Você quer ser feliz? Fica de pé então. Diga, Senhor, me ajuda a viver contente em qualquer situação. O apóstolo Paulo diz, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. A Bíblia diz que a nossa vida é como uma neblina, está lá em Tiago 4,14. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. A nossa vida é assim. A nossa vida é curta. Lembre que o nosso nome está escrito no livro da vida, todos aqueles que creem em Jesus. Isso significa que você é um cidadão do céu, você não é mais deste mundo. Nós somos embaixadores de Cristo aqui, mas a nossa vida é curta, ela é como uma neblina que logo se dissipa. Vai passar rápido. Um dia desse eu estava com 30 anos, agora estou com 64, embora não pareça. Obrigado. Não foi eu que falei não, foi a moça do caixa do mercado. Quase que eu dei uma gorjeta para ela. Ela falou, moço, o senhor não pode passar nessa caixa, que essa caixa é só para acima de 60. Eu fiquei tão feliz com ela. Mas a vida é muito curta. É como uma neblina que logo se dissipa, passa muito rápido. E quando a gente vai para a palavra de Deus, a gente descobre que a vida verdadeira é a que vem depois. Diga, depois. Esse mundo vai ficar para trás, mas quem é um cidadão do céu está com o seu nome escrito no livro da vida, mesmo errando, porque a gente vai errar, como Sintique e Evode. Brigavam, mas amavam tanto a Deus. Sabe aquelas pessoas intensas? Eram elas duas. Mas Paulo falou, o nome delas está escrito no livro da vida. Ajuda elas lá. Ajuda elas. E a gente descobre que no céu não vai ter pessoas perfeitas. Vão ter pessoas arrependidas. Amém? Pessoas arrependidas. Pessoas de coração quebrantado. Pessoas que estão querendo mudar. Pessoas que estão querendo uma nova vida em Cristo. O céu não está cheio de pessoas perfeitas, não. Então hoje você pode tomar uma decisão. Uma decisão. Você que ainda não entregou sua vida a Cristo. Falar para o Senhor Jesus, Senhor, eu tenho um monte de defeito. Talvez você não se sinta feliz. Talvez porque você precisa entregar sua vida totalmente ao Senhor. E a partir de hoje começar uma mudança de vida. Começar a se fortalecer nele, começar a obedecer a palavra de Deus, começar a conhecer mais de Deus, viver um novo tempo, uma nova vida. Não é uma vida religiosa, mas é uma vida de compromisso com Deus.
uma aliança com Ele. E Ele começa a mudar o nosso coração. E muitas vezes aquela pessoa murmuradora começa a ir embora. A pessoa começa a ficar mais leve. As pessoas começam até a observar, poxa, a pessoa está diferente. Ela começa a ser luz, começa a mudar o ambiente, relacionamento em casa começa a mudar. É isso que Deus vem fazer na nossa vida. Ele vem transformar, Ele vem nos dar um novo coração. Ele tira o coração de pedra e Ele coloca um novo coração. Amém? Vamos louvar, vamos adorar o Senhor e depois nós vamos orar.